Essa é a principal razão pela qual quase todas as clínicas perdem dinheiro todo santo mês. E o pior, sem saber. Tá perdendo, o dinheiro tá indo ali pelo ralo, o lucro tá indo pelo ralo, sem saber. E esse, para mim, é o ponto de virada de quem realmente tem resultado com a área de saúde, com as clínicas, e quem não tem. E a palavrinha para isso, ela é complexa o entendimento, eu vou explicar para você. É o reinvestimento. Como assim, Ricardo? Reinvestimento tá me tirando dinheiro e tal. O que acontece? Muitas vezes, os donos das clínicas, dos consultórios, eles ficam presos no zero. Como assim no zero? Eles precisam ter mais pacientes, eles precisam ter mais faturamento, ter um resultado melhor. Só que, imagina, você precisa disso tudo sem recurso financeiro para investir. Ou seja, você não pode investir, certo? Aí você, como não pode investir, você não tem dinheiro, você não investe, você não tem resultado, e aí você fica naquele ciclo que parece que não tem fim. Quando a gente fala de reinvestimento, por isso que esse para mim é o maior, entre aspas, segredo assim, de quem realmente tem resultado, a gente parte do pressuposto que você está no zero, a partir desse zero, a gente consegue sim, desde que você tenha uma carteira de clientes, fazer estratégias de marketing para te gerar um resultado que você não tinha. Então imagina, você está aqui no zero, a gente faz algumas estratégias internas de baixo ou nenhum custo. A partir dali, você consegue gerar um resultado que você não tinha, e é aqui que mora o segredo. Por quê? Porque a partir do momento que você entende seu mindset, sua forma de pensar, seu drive, entende que aquele resultado, ele de uma certa forma, ele não é seu. É como se ele não existisse. Poxa, eu estava no zero, agora eu tenho 5 mil, por exemplo, que eu fiz essas estratégias. A sua mentalidade, ela precisa entender e enxergar esses 5 mil como algo inexistente. Por quê? Porque esse 5 mil, ele é seu? Não. Esses 5 mil você vai, aí tem tudo a ver com a palavra, reinvestir em outras estratégias. Que essas outras estratégias, sim, vão ser capazes de potencializar esses 5 mil para esses 5 virar, por exemplo, 25, 50 mil. Que, mais uma vez, você tinha aqueles 25, 50? Não tinha. A gente tira o custo, aí você tem ali aquele mais 25, mais 10, 12 mil para reinvestir mais estratégias, e por aí vai. É por isso que muitos consultórios, muitas clínicas que você vê aí que tem muito resultado, eles investem muito mensalmente em marketing. Investe 10, 20, 30, 50 mil reais todo mês em marketing. E talvez isso hoje, você sabendo desse número, seja inacessível para você. Você fala, putz, eu nunca vou conseguir fazer isso. Só que entenda que todas essas clínicas, ou quase todas, a não ser que sejam herdeiros, mas quase todas, eles partiram desse princípio do reinvestimento. Então eles começaram lá atrás investindo zero ou muito pouco, aquele muito pouco gerou um resultado, eles pegaram aquele dinheiro e foram reinvestindo e tal. Deixa eu até contar uma história que me ocorreu agora. Ontem eu fui ouve isso, que legal. Ontem eu fui na casa de um casal de amigos, a gente gravou o case deles, eles têm uma clínica odontológica em Sorocaba. Uma não, tem várias, né? Mas na época eles tinham uma clínica só em Sorocaba. A gente gravou o case deles em 2016. Aí olha só isso, em 2018 ou 19, eles já estavam melhores, né? Já estavam indo bem. Eles tinham 200 mil reais guardados. E aí a esposa, a Camila, o Rafael e a Camila. Aí a Camila queria, na época, comprar um terreno para eles construírem uma casa e tal. Naquela oportunidade, eu convidei o Landinho, o Rafa, para ser sócio nosso em uma clínica que nós estávamos montando em Sorocaba também. Só que no centro de Sorocaba, eles estão num bairro bem mais afastado. E aí ele tinha o quê? Aqueles 200 mil reais. Ou seja, ali ele ficou entre a cruz e a espada, né? Pô, e agora? Ele e ela, né? A gente compra um terreno para investir no nosso sonho, e tem tudo a ver com o que eu tô falando com o lance do reinvestimento, tá? A gente compra o terreno agora para investir no nosso sonho, ou a gente investe numa clínica que, obviamente, existe risco, enfim, é um negócio que tem tudo para ser próspero, mas existe um risco. E eles optaram, e aí tem tudo a ver com o casal também, né? Do casal tá bem alinhado, porque imagina se a Camila bate o pé e fala, não, é nosso sonho, é nossa casa, a gente vai fazer agora, tal, ia ficar aquela situação, e talvez optasse naquele momento pela pior das opções, que era pegar todo aquele dinheiro e investir num sonho deles, que era um sonho, olha só, ouve isso, puta, dá destaque para essa frase, adie sonhos pequenos. Lá naquele momento, a gente conversou muito sobre isso ontem. Por quê? Porque ontem, 9 anos depois, a gente foi visitar a nova casa deles, que é a casa
É uma mansão, é uma mansão. A casa hoje eu tenho, mas é assim, é 10 vezes melhor, certamente, do que o sonho deles, por isso eu tô falando de sonhos pequenos, o sonho deles lá em 2018. E aí lá, naquele momento, eles como casal, eles optaram por investir na profissão deles, por investir na clínica deles, no negócio deles, num novo negócio, né, mas é o negócio deles, odontologia, e hoje eles têm várias clínicas, eles faturam muitos milhões por mês. E hoje eles moram numa casa que certamente, ontem ele até usou um termo, ele falou, cara, a sala da minha casa era a casa inteira, o tamanho, a metragem dela, a casa inteira que eu vivi em 2016, quando a gente já tinha virado case. Então, ou seja, eles adiaram um sonho que naquele momento era grande, mas para o futuro era pequeno. Então, adie sonhos pequenos, talvez, e aí tem tudo a ver com reinvestimento, a gente percebe o pessoal ganhando um dinheirinho, um pouquinho maior, já vai, troca carro e compra casa no interior, na praia, muda de casa e obviamente os sonhos estão aí para serem conquistados, mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. Eles tiveram que esperar e olha só, eles esperaram de 2019, 2018 para cá, 6, 7 anos, só que hoje eles têm uma vida infinitamente mais tranquila. Aqueles 200 lá, eles têm muito mais que isso guardado, vivem uma vida de cinema. Por quê? Porque eles souberam no momento certo reinvestir. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui no vídeo, tá bom? Inclusive, deixa eu te fazer um convite. O Landim, o Rafa, ele é um dos nossos mentores. Então a gente tem 35 mentores hoje que são igual a ele, perfil muito parecido, de extremo sucesso, que tem clínicas de extremo sucesso. E a gente chamou esses mentores e falou assim, cara, vocês topam fazer uma reunião com quem tiver interesse, reunião individual, você e, por exemplo, no caso aí o Rafa, o Landim, uma reunião individual para que ele entenda o seu cenário, entenda onde você quer chegar, entenda as estratégias que você tem usado, para que você entenda as estratégias que ele usou, enfim, para você conhecer melhor os bastidores. É claro que no final dessa reunião a gente vai te apresentar como a gente pode trabalhar junto e certamente você vai querer saber como a gente fala, não, eu quero saber como que eu posso trabalhar com vocês. Então a gente vai te apresentar isso, então obviamente no final a gente vai ter uma proposta comercial que obviamente também é sua opção de aceitar ou não, tá? Tomara que você aceite. Mas enfim, aqui embaixo tem um link para você fazer o agendamento ou com o Rafa ou com qualquer outro mentor, eu não sei exatamente a escala. Só que se você tiver assistindo esse vídeo e tiver liberado isso ainda, faça o quanto antes, porque é um projeto piloto nosso, não tem custo nenhum, zero custo, e eu tenho certeza que você vai adorar. Então a gente não sabe a demanda que vai gerar, se vai dar trabalho, se não vai, o tanto de trabalho que vai dar, mas por enquanto, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, tá liberado isso, e o Rafa é um dos mentores que você pode conversar, tá bom? Então clica aqui embaixo, faz seu agendamento, você já vai fazer o agendamento do seu bate-papo, de sua reunião agora, uma reunião por volta de 1 hora por vídeo individual. Você e ele é sensacional, parece mentira, loucura, mas é isso mesmo, a gente vai testar para ver como que vai funcionar e tomara que dê tudo certo, tá bom? Reinvista e adie sonhos pequenos, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo, fui, tchau!